Boa noite. Live relâmpago. Cadê vocês, povo de Deus? Amém, Rafa. Paz Deus, paz Deus. Que bom tê-los aqui. Amém. Do Japão. Tem gente do Japão aqui. Deixei, Glaucio. Tá lá no YouTube. YouTube, @Renan Negroni, tá lá. Os segredos de Deus no Salmo 23. Os nomes de Deus. Sabe o que eu queria falar com vocês? Coisa rápida. Eu queria falar com vocês sobre... Amém. Amém, Francisco. Amém, Eli, me chama no privado, no WhatsApp. Eu te mandei mensagem pra gente retomar as aulas de Milson. Gente, amém, Lu, amém, amém, Flopes Barbeiro, amém, Edmilson, amém, Eli, me chama lá, tá? Pra gente combinar as aulas. As aulas estão gravadas, tá, Eli? Aí você vai poder assistir quando puder, quando quiser. Eu vou mandando pra você. Entre amanhã e sábado eu já vou mandar a aula 5. Então, o Edu, ele teve alguns compromissos, né? Aí ele não me deu ainda o retorno de como vai ser, se vai continuar o projeto. De qualquer forma, eu continuarei aqui, fazendo minhas lives no Instagram e postando no YouTube. Bom, ali, coisa bem rápida. Não existe esse negócio de pecadinho, pecado e pecadão. O que existe são os pecados em que a pessoa pode ser perdoada, que são todos os pecados, né? Menos um. E existe um pecado que este sim não há perdão, que é a blasfêmia. E de forma bem simples, o que é a blasfêmia? Blasfêmia é a rejeição sobre a graça. Então, uma pessoa pode ser um adúltero e se arrepender por obra do Espírito Santo, produz o arrependimento, essa pessoa depositar em Jesus a sua salvação e ela, de adúltero, ser uma pessoa salva. Uma pessoa que pratica homossexualidade, um homicida, uma pessoa que rouba, enfim, um corrupto, um mentiroso, um fofoqueiro, tudo isso são pecados. Entendeu? Porque assim, pecado é um crime contra Deus. Então, todo pecado gera morte, todo pecado nos afasta de Deus, e o que nos aproxima de Deus é a obra de Jesus. Só que a blasfêmia é a rejeição sobre o arrependimento. Por que a blasfêmia é contra o Espírito Santo? Porque é o Espírito Santo que vem e nos convence acerca do juízo. Jesus disse em João 14 que enviaria um Espírito Consolador que os guiaria em toda a verdade. É o Espírito Santo que nos guia à verdade. É o Espírito Santo... irmã Rosa, é assim... Não se deve pegar o sacrifício de Jesus. O desconhecimento sobre
os atributos de Deus leva a extremos. Então existe o extremo de, você não pode pregar sobre a graça, porque tem gente que vai ficar pecando achando que tá tudo liberado porque Jesus morreu na cruz. Isto é um devaneio, uma loucura. Uma pessoa que pensa, usa a graça para uma pessoa que usa a graça para apoiar sua prática, o seu não arrependimento, a ausência de arrependimento, é uma pessoa que está em si blasfemando já. E tem pessoas que falam que, primeiro, não posso pregar a graça porque as pessoas vão se apoiar nela para pecar, sendo que eu posso pregar sobre a graça sim, porque o apóstolo Paulo disse que a pregação ela edifica, consola e conforta. Então, a mesma pregação que me conforta, ela me edifica. E para edificar, eu preciso crescer. Eu preciso me permitir crescer. E ninguém cresce sem dor. Ninguém cresce sem amadurecer. Ninguém cresce sem desafios. Ninguém cresce sem aflições. Então, eu posso pregar sobre a graça, entendendo que a minha essência em si é caída. Eu não vou dar conta por mim mesmo. O bom seria não cometer pecados, mas como eu peco todos os dias de alguma forma nós, todos os dias, transgredimos algum ponto da lei de Deus. Porque a lei serve para isso. O pastor César Cavalcante fala isso. A lei foi derramada graciosamente para nos humilhar, para que o homem pudesse olhar e ver, eu não consigo. Alguém precisa fazer por mim. E não é bode, não é cachorro, não é pomba, não é periquito, não é papagaio. É Jesus, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Aí já tem a sua resposta. O pecado. O que vocês precisam entender? Para Deus, o que é a mentira? É a adulteração de um fato. O que é a mentira? É a transformação de um fato que não ocorreu. É a maquiação ou a manipulação de um evento que não ocorreu, ou que não ocorreu desta forma, utilizado para ganho próprio, proveito próprio, para promoção pessoal, para fofoca, para dissensão. A mentira é um adultério dos fatos. A pessoa que comete adultério, ela comete um pecado. Aí não é questão de, Deus, o adultério é mais pesado para Deus do que a mentira. A questão é o que essa pessoa está plantando neste pecado. Aí tem níveis, mas não são níveis de pecados, são níveis próprios sociais do que você pratica. Por exemplo, se eu adultero, se você trai a sua esposa, você trai seu esposo, você está pecando contra o seu casamento também. Você está pecando contra os seus filhos, contra o seu pacto. Então tem família, tem dependentes, tem orçamento, tem várias coisas que permeiam este assunto. Várias situações, vários pormenores que precisam ser olhados. Então, o adultério, ele é extremamente nocivo porque destrói famílias, relacionamentos. O adultério revela, uma busca por um prazer fora da aliança, que é muito parecido com o que acontecia com Israel, por exemplo, buscando ídolos, buscando deuses. Na verdade, todas as vezes que eu procuro algo ou alguém e quero que este algo ou alguém ocupe a centralidade da minha adoração e retiro Jesus da centralidade do meu altar aqui no meu coração, eu estou adulterando a minha fé. Então, essa discussão fica muito assim também, chega no ponto do seguinte: até quanto
quanto eu estou pecando. Já recebi muitas mensagens assim. Nossa, eu só passei a mão. Eu dei um beijo no pescoço. Quando eu penso até quanto, qual é o limite para eu pecar, eu já estou pecando. Quando eu penso, nossa, será que eu não posso matar minha esposa, mas será que eu posso dar pelo menos um tapa? Eu não estou matando. Parece um exemplo esdrúxulo, mas perceba o quão isso não faz sentido. É a mesma coisa que faz, sei lá, os militantes em prol do aborto. Até quando que começa a vida? A pessoa, ela quer discutir quando começa uma vida humana para ela poder ter a legalidade de ir abortar. Isso faz sentido? Até quando eu posso eliminar uma vida? Mas se tornou uma vida, já não era uma vida antes? Então os homens, a ciência tem que validar para que eu possa, após o prazer, não assumir o ônus da minha relação sexual? E acho que isso é amor? Percebe? Então quando eu penso, qual pecado eu posso cometer? Quem fala, por exemplo, o adultério é mais pesado do que a mentira. É uma pessoa que não adultera por medo de ir pro inferno, mas morre mentindo. Você não tem que fazer nenhum dos dois. Você não tem que fazer nenhum dos dois. Como bem disseram aqui. Senão se torna um pecado de estimação. Você não pode ficar... porque eu conheço gente que assim, já falou assim, eu sou um servo de Deus, assim, íntegro. É porque não trai minha esposa, eu cuido da minha família, eu pago as contas. Então, essa pessoa escalonou pecados. Então, eu não cometi adultério, logo eu não pequei. Tudo que eu cometo que não seja isso, está no nível abaixo. E tudo que eu cometo que está no nível abaixo, eu não considero pecado, eu considero falhas. Tá vendo o erro? Quando você mente, quando você sente ira, quando você fala mal de alguém, quando você é falso, quando você curte alguma coisa que é ofensiva, quando você ofende alguém, quando você fala um palavrão, você está transgredindo. Qual deve ser a nossa visão acerca do que cometemos e que sabemos, o Espírito Santo nos acusa? É um pecado. O que devemos fazer? Recorrer a Jesus. Não pensar o quanto Jesus me perdoará ou o quanto aquilo poderá... Não é uma conta exata. E outra, o perdão não está em você, o perdão não está em mim, o perdão não está no ancião, não está no pastor, o perdão não está no Braz, o perdão não está na central, o perdão não está na examinadora, no encarregado, o perdão está em Jesus. Rejeitar a oportunidade de buscar o perdão. Rejeitar, o que é a blasfêmia em si? A rejeição total da graça. Quando eu rejeito a graça que me é ofertada, eu estou rejeitando a obra do Espírito. Então, sim, uma pessoa vivendo em adultério que não se arrepende, não vai reinar com Cristo. Porque não se arrependeu. Uma pessoa que morreu em mentira, em jogatina, sei lá, no crime, não se arrependeu em Cristo, não depositou. Lembre-se que Paulo escreveu para a igreja de Éfeso: a salvação não é pelas obras, para que ninguém se glorie. É pela fé em Jesus. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Nós recebemos a salvação, aceitamos o convite, somos convidados. E neste convite há uma nota de rodapé: entregue-se a Cristo. Tudo a Cristo todo a Cristo. Não é assim que a gente canta?
Todo a Cristo me entrego, perto dele quer estar. Todo a Cristo. Todo não é muito a Cristo. Todo não são 23 horas a Cristo. Todo a Cristo é tudo. É eternidade. Vamos viver as coisas novas. Teve gente que colocou mais perguntas aqui, mas acho que fala um pouco da graça, tipo, graça ela nos liberta quando eu entendo, me constrange, quando eu peco, eu me envergonho. Sim, o pecado nos traz uma vergonha porque o Espírito Santo nos mostra o quão discrepante estamos em comparação com o nosso Deus. O Espírito Santo, ele testifica do Pai, ele testifica do Filho, o Espírito é santo, mas nós estamos num processo de santificação. A graça é esse dom gratuito, é esse meio maravilhoso pelo qual Deus nos trouxe para si. Então, ela nos constrange justamente porque diante da graça, nossas forças se tornam ínfimas. Diante da graça, o nosso poder, o nosso alcance, as nossas condições, influência, dinheiro, conhecimento, força, santidade, zelo, se tornam ineficientes. Se tornam não. Ela revela que nós não damos conta. Por isso a graça nos constrange, porque nós queremos garantir, nós queremos conseguir, nós queremos merecer. Mas a graça é para quem não merece. A graça é para quem nada fez para conquistar. Nós só precisamos aceitar. E olha quão diferente, olha quão difícil é. Para nós, tem gente que morre sem aceitar a graça. Por que tem gente que morre sem aceitar a graça? Porque não é fácil aceitar que eu não estou no controle. Não é fácil aceitar que não são as minhas obras. No livro de Tiago, nós veremos essa relação. Ah, Renan, mas a fé sem obras são mortas. Sim, porque a fé produz obras de justiça. A fé produz obras de santidade. Porque a fé não é fé na fé. A fé é convicção na pessoa, no caráter, em quem Deus é. Quando eu falo eu tenho fé em Cristo, eu não tenho fé apenas num Deus que pode me dar algo. Eu tenho convicção de quem Ele é, apesar de que Ele poderá não fazer o que eu desejo. Percebe a diferença? Então, a fé produz essa obra. Perseverança, paciência, longanimidade, benignidade, perdão, prudência, amor. A graça, a fé produzem em nós ações que nos faz ficar parecidos, ainda que um pouquinho, com Jesus. Entende? Para que serve a fé? A fé serve para nos firmar em quem Deus é. E quando lutamos constantemente para parar de fazer tais práticas, mas quando percebemos já fizemos novamente. Você precisa compreender quais práticas você está fazendo. Será que você não cai num ciclo? Posso dar um exemplo? Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, sim. Tem gente que cai em pecados sexuais. Não estou falando que é o teu caso, tá? Mas a Bíblia diz assim, é melhor você entrar no reino dos céus sem um olho, melhor você entrar no reino dos céus sem uma mão, sem uma perna, do que ter tudo e não adentrar no reino dos céus. O que acontece?
tem gente que cai em pecados sexuais. E ele não começa na pornografia, por exemplo. Ele começa num vídeo do TikTok, numa dança. Dessa dança ele vai para uma imagem, de uma imagem ele vai para um filme, do filme ele vai para a consumação pessoal, que vocês já sabem o que é. Daquilo vai para o banho, do banho vai para a lágrima, da lágrima se tranca, não ora, não busca e espera mais um momento passar aquela tempestade e se sente envergonhado. Ora, se você tem um problema, eu não tô falando que é o teu caso, tá, Eli? Tô falando assim, tô tornando palatável, tornando assim, materializando aqui um exemplo. E pode ter gente que tá nesse pecado e que sirva. Se você percebe que a sua solidão, que em determinado horário você tá mais suscetível, desliga os dados móveis. Se você mora com seus pais, dá seu celular para sua mãe, pro seu pai, quando você estiver sozinho no quarto. Enquanto você não conseguir, mãe, me acorda, pai, me acorda, eu tô fazendo um voto aqui. Desliga o Wi-Fi. Tira o computador do quarto. Deixa na sala. Quero ver você ver essas porcarias na frente de todo mundo. Não vai ver. Na hora que der a vontade, cai de joelho. Cai de joelho na oração. Aprenda a fazer um jejum. Vai fazendo um jejum. Faz primeiro, não queira começar fazendo 40 dias, 40 noites. Faça o jejum, tira um almoço um dia que você estiver em casa. Fala pro seu esposo, ou pra quem mais, olha, eu não vou almoçar hoje não, tô num propósito. A pessoa já vai entender. Se for crente, já vai entender. Aí você janta. E durante o jejum, ore, busque, leia. Aprenda a renúncia, o poder da renúncia. Você vai aprendendo que você vai recebendo de Deus capacidade para dominar as emoções. Qual é a diferença de uma pessoa que é cheia do Espírito Santo para uma pessoa que é vazia do Espírito Santo? A pessoa que é vazia do Espírito Santo, ela é dominada pelos desejos e impulsos. Todos nós temos. A pessoa que é cheia do Espírito Santo, ela desenvolve através da fé, que não é nas suas obras, mas é na graça de Jesus, na obra de Jesus, na força de Jesus. Uma capacidade do Espírito Santo de domínio próprio, onde ela domina suas emoções, domina suas paixões, suas pulsões, peca como qualquer pessoa, mas vai vencendo com mais clareza. E se você percebe que você sempre cai no mesmo pecado, pode não ser um pecado de cunho sexual, mas pode ser um pecado de cunho de relacionamento. Às vezes, quando você vê, você já tá falando mal. Às vezes, quando você vê, você já tá pensando mal. Você precisa o quê? Remanejar seus pensamentos. E como você remaneja seus pensamentos? Como se remaneja seus pensamentos? Buscando se encher de coisas do céu. Gente, então, mas o que tem de crente que não reflete sobre a vida, o que tem de crente que não reflete ali. E não reflete como? Abaixa isso. Abaixa mais. Não, abaixa mais. O que tem de crente que não reflete, que cai sempre no mesmo problema. Ah, mas pisa no meu calo. Você tem que entender que o Espírito Santo em você faz você ser diferente. Você não será latrina de ninguém, você não vai ser privada de ninguém. Mas você vai ter que aprender o quê, Senhor? Renunciar. Outra coisa, esse conselho do jejum, do domínio próprio, não é só para questão sexual não, gente. É para temperamento. Experimente um dia não responder quando dá vontade, quando vem aqui. Aqui, ó.
Aqui. Experimenta. Experimenta. Vai doer, vai dar um... Mas você vai sentir uma paz. Você vai falar, ai. Porque às vezes a gente devolve... Pra não parecer um besta, eu sou crente, mas não sou trouxa. Eu sou crente, mas não sou otário. E nessa, a gente devolve sem nenhuma gestão da nossa emoção e a gente se iguala à pessoa que nos ofendeu. A Bíblia disse, dá outra face. Pediu a túnica, pediu a capa, dá sua túnica. Pediu para andar 1 milha, anda 2. A água, ela não briga com a montanha, ela contorna o vale. É a humildade das águas. As montanhas ficam onde estão, as águas vão longe. Então, e mais alguém que esteja aqui, não é fácil lidar com o temperamento, não é fácil. Mas você tem que entender que uma pessoa atribulada serve para nos deixar mais próximo de Deus. Para que serve um pacificador? Num cenário de guerra. Para que serve um manso diante do caos? Se você está vivendo no meio de pessoas que te puxam, que te derrubam, é porque Deus quer te usar como uma pessoa diferente. Se você entrar na vibe delas, você vai ser como elas. Agora, 2 cegos caminham pro abismo, mas basta uma pessoa que enxergue. Na terra de cego, quem tem olho não é rei, quem tem olho é líder. Então, renúncia. Jejum ensina sobre renúncia. Quando você renuncia a outros pecados... Tânia... Nossa. Existem vários tipos de laço. Laço, quando a gente pensa, nós nos remetemos a uma arapuca, né? Que seria... Laço é tipo uma armadilha. Um passarinho que ali tem um negocinho para comer, quando ele vai, é uma armadilha. Ou seja, é uma falsa sensação Isso mesmo, Karina. Até porque quando você fica nervoso e você já fala um palavrão, você tá revelando o que você tá guardando. Então, a pessoa que quando fica nervosa já solta um palavrãozão, é porque na mente dela a referência linguística que ela tem são palavras torpes. O jejum bíblico, Paulo, é sobre comida. É sobre comida. Que é a abstenção, né? Total ou parcial. Tem gente que às vezes faz votos, né? Que seria... porque às vezes algum alimento se torna, né, um ídolo. Então tem gente que é viciada em refrigerante. Eu tenho um primo que é viciado em Coca-Cola. Viciado. Passa mal. A Coca-Cola, de algum fato, se tornou um ídolo para ele. Entende? Mas o jejum é de alimentos. É claro que... Só que acontece uma coisa. Sobre o jejum. Eu já volto pro laço, tá? Tá bom, Tânia? É Tânia, né? Deixa eu ver aqui se é Tânia. Tânia, eu já volto pro laço. Quer dizer, volto pro laço não, já volto pro assunto sobre o laço. O jejum nos ensina sobre... Qual que é uma das primeiras ações para as mamães que estão aqui? Quando nasce o bebê, o que um médico faz? Já dá o quê? O peito da mãe. A mãe já dá o peito. É uma das ações primordiais, primárias do ser humano, comer. Quando eu me abstenho de comer,
Não é para me tornar um semideus. Eu me abstenho da comida no jejum para aprender sobre domínio. E eu declaro a Deus, Senhor, um desejo natural do meu corpo, que é a comida, eu vou me abster dele agora. Porque eu vou me alimentar só de ti. E quando eu aprendo sobre o jejum, no sentido da renúncia, grave bem essa palavra, eu passo a entender todos os tipos de jejuns que eu poderei realizar com Cristo em minha vida. Então, para um solteiro, a ausência de relação sexual pode ser um jejum. Para uma pessoa viciada em bebida, a ausência da bebida é um jejum. Ou seja, eu vou aprendendo a ter domínio. Porque em casa, normalmente, assim, me deu vontade, eu pego e como. Se eu não tenho, eu vou e compro, se eu tenho dinheiro. Agora, no jejum, vai passando as comidas. E eu falo, não, eu vou me alimentar de ti, Senhor. Eu vou me alimentar de ti. E o que eu estou declarando? O Senhor é mais importante do que o alimento. Por ti, Senhor, eu deixo até de comer. Para ficar mais perto de ti, Senhor, eu deixo de beber. Eu deixo de beber refrigerante, eu deixo de beber café. Enfim, Senhor, só tu é importante. Eu vou me alimentar só da tua palavra. Eu vou fazer como teu filho disse em Mateus 4. Eu vou me alimentar de toda a palavra que sai da tua boca. De toda a palavra que está escrita no teu livro. De tudo que tu escreveu dentro de mim. E quem vence em jejum... Você nunca vai ver uma pessoa que jejua... Uma pessoa que jejua na consagração verdadeira do Evangelho. Você não vai ver uma pessoa que jejua tendo um escândalo. Apareceu uma pessoa que está vivendo em jejum, em oração, vigiando, ela tem pecados. Mas não acontecem essas atrocidades. Porque ela vai aprendendo a ter domínio próprio. Ela vai aprendendo que não está jejuando para mostrar. Ela está jejuando para levar a presença, para carregar a aliança. O motivo da sua renúncia não é uma promoção pessoal, mas sim relacionamento. Então, o laço, Tânia, há muitos laços, né? Há muitos laços. Tem laços na igreja, então tem certas doutrinas pregadas na igreja que são laços. Há que seria, por exemplo, um laço. Faz jejum porque você vai se tornar um maior apóstolo do mundo. Isso é um laço. Por que é um laço? Porque você vai fazer uma coisa boa, uma coisa certa, por um motivo errado. Laço também pode ser uma tentação, que é o famoso a miragem do deserto. Que tem cara de amor, parece ser amor, parece ser bom, mas vai trazer tristeza. Então, por uma pessoa casada, um laço pode ser uma outra pessoa fora do casamento que vem... coloca a cadeira ali, agora, por favor. Uma pessoa que vem... Uma pessoa fora do casamento que vem e envolve numa trama, numa conversa, no trabalho, no gesto. Isso é um laço. Porque essa pessoa não quer um compromisso. Muitas das vezes sabe que a outra é casada, mas ela promete entregar o que ela julga que esteja em falta na vida pessoal, conjugal, sexual, amorosa da outra pessoa casada. Isso é um laço. Às vezes pode ser um laço para alguém
que seja solteiro, esteja apaixonado por alguém casado. E às vezes é um laço para o casado e às vezes é um laço para o solteiro. Como um moço veio me chamar um dia aqui e falou que gostava de uma moça católica e ia buscar a palavra e perguntou o que eu achava disso. Eu disse para ele que palavra nenhuma iria confirmar uma coisa dessa, ao menos que ela se convertesse genuinamente da seita do catolicismo para se entregar a Cristo, de fato. Eu percebi que ele estava bem envolvido, mas eu fiz uma pergunta simples: você vai querer ter filhos? Sim ou não? Ele, sim. E quando seu filho tiver na idade de ir para a igreja, na reunião de jovens, você vai levar para onde? Para a primeira comunhão? Para ele ser coroinha? Você vai batizar ele? Ou você vai levar para a reunião de jovens? Como vai ser? Ele vai orar em nome de Jesus ou ele vai fazer oração para Maria? É julgo desigual. Não tem como uma família ir para as duas religiões distintas. Uma coisa, a pessoa se converteu e a outra pessoa já era de outra religião, ou não tinha religião, e uma das pessoas se converteu. Aí acontece. E aí clama a Deus para fazer a obra de Deus dentro da casa. Não é laço. Agora, você sendo solteiro, você vai em uma outra religião. Você, por exemplo, sendo da congregação da Assembleia, você vai no budismo. Por mais que seja uma filosofia bonita, por mais que tenha princípios bonitos, não prega a mesma coisa e você vai se emaranhar num laço terrível. E muitos pensam que vai converter e não acaba convertendo, porque o que está movendo essa relação, ou a ida dessa pessoa até o laço, Malu, pega o controle ali. Não é o evangelho, mas o prazer, a paixão, o desejo. Sim, mas fica emaranhado, como desfazer? Olha, nós temos que lidar com as consequências do que nós plantamos. Então, Tânia, funciona assim. Não tem como eu plantar cebola e colher morango. Deus, ele sempre nos dá, enquanto a gente está vivo, ele sempre nos dá uma oportunidade de vivermos diferente. De encontrarmos felicidade. Deixa eu só tirar um negócio aqui que minha filha veio. Calma aí. Pausei aqui, senão me atrapalha. Deus, ele sempre nos dá a oportunidade de vivermos uma nova vida, de consertarmos o que podemos consertar, Tânia. Mas a questão é, se emaranhou, a pessoa deve fazer o máximo para desenrolar. Agora, depende de qual laço você esteja falando. Se você puder dar um exemplo mais, assim, fácil, eu posso, eventualmente, dar uma elucidação, que o Espírito Santo me ajudar aqui. Ou se você quiser mandar, pode mandar no privado. Enfim, fica à vontade. Mas se for um laço nesse sentido, assim, se você percebeu que é laço, a primeira coisa que você tem que fazer é pular fora. Porque um laço, para que serve uma armadilha para um animal? Para duas finalidades. Ou para ele se tornar cativo, ele ir para um criadouro, ou para ele morrer. Uma pessoa faz um laço para um passarinho, ou é para vendê-lo, ou é para o comércio no mercado, chamam, né, do mercado alternativo, mercado negro, né? Embora essa palavra não pode ser usada, mas vocês estão entendendo. Rolo, né? Feira do rolo, essas coisas. Ilegalidades. Ou é para a pessoa que comer. Ou seja, se você caiu num laço, ou você vai ficar cativa, ou você vai ficar presa. Um laço só vai servir para isso. Se você percebeu, eu estou num laço, caramba, fui enlaçada. Tô todo emaranhada. Eu tô igual aquela lã, assim, toda...
Nossa, Nossa, meu Deus, que situação. Dê glória a Deus que você enxergou. Renan, mas o certo não seria eu enxergar antes? Sim. Quem cai no laço, caiu no laço porque não vigiou. Não estou julgando, gente. Eu já caí em laços. Mais diferentes tipos de laços. Financeiros, de amizade, profissional, enfim. Todos nós já caímos em algum laço. Então, bom seria não cair. Se eu vigio mais, eu caio menos. Mas já que eu não vigiei, mas Deus me deu a graça de enxergar, apesar de ter caído, glória a Deus, porque tem gente que morre no laço e tem gente que morre na escravidão do laço. E o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer de tudo para viver uma vida sem esse laço. Vai doer? Vai doer. Vai sangrar? Vai sangrar. Porque a gente se acostuma até com a escravidão. O povo no Egito, eles saíram do Egito indo para uma terra da promessa. Eles tinham uma terra por promessa e eles não fizeram nada para conquistar a terra. Claro, eles tiveram que entrar na terra, enfim, mas a terra era deles já, ou seja, graciosamente, isso era graça, graça pura. E eles estavam dizendo, mas pelo menos no Egito a gente comia pepino, a gente comia cenoura, aqui no deserto. Mas você era chicoteado 24 horas por dia, você trabalhava 20 horas por dia. Você viu irmãos seus morrerem por exaustão. Mas uma pessoa que está aprisionada aqui, ela acostuma com a escravidão. Porque a liberdade não é essa coisa de filme dos anos 80. Cabelo ao vento, filtro bonitinho que eu estou usando aqui. A liberdade custa caro. Este é meu caso. Eu converti e minha esposa é católica. Irmão de Mills, continua, meu irmão. Continua amando a sua esposa, honrando a sua esposa, convidando ela, orando por ela, sendo a Bíblia que ela possa ler, e Deus poderá constrangê-la para ela viver esse evangelho lindo junto com o irmão. Tenho certeza que este é o seu sonho, o seu desejo. Não olhe para os outros. As pessoas não sabem da nossa vida, não sabem das lutas, das batalhas. Vão como produzir todos os gomos do fruto do Espírito. Olha, meu irmão, todos os gomos. Eu penso que o primeiro passo é desejá-los e refletir sobre onde estou caindo ou quais circunstâncias da minha vida cotidiana me concedem a oportunidade de produzir ou de exercitar algum fruto. Será que a minha demanda, onde eu moro, onde eu trabalho, onde eu estudo, com quem eu negocio, exige mais de uma pessoa mansa, uma pessoa pacificadora, uma pessoa benigna, uma pessoa prudente? Será que eu não preciso de mais domínio próprio? Será que eu não preciso mais de temperança? Será que eu não preciso ser mais longânimo? Será que eu não preciso ser mais amável? Será que eu não preciso ser mais cuidadoso? E você vai percebendo, poxa, a minha demanda, porque se nós somos cheios do Espírito Santo, o Espírito Santo vai transbordar em nós. Ser cheio significa não ter um espaço vazio.
ser totalmente preenchido, ser totalmente tomado. E a ocasião vai revelar o fruto que que foi plantado em ti. Então, há demandas e há circunstâncias que exigem mais certos frutos. E dentro desses frutos, você vai desenvolvendo os outros. E eu falo você vai, não dizendo que é você. Mas você tem que compreender que o Espírito Santo ele vai te convencendo. Você tem que ser sensível. Crente sem sensibilidade é como uma pessoa ímpia. O que tem de irmão, de irmã, que é crente na boca só, mas não tem sensibilidade, não ouve o Espírito Santo, não entende o Espírito Santo, não lê as circunstâncias. O que tem de profeta que não tem discernimento? Entende? Um crente sem discernimento, sem sensibilidade para entender o que o Espírito pede. Lembre-se que em Apocalipse tem, né? Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos, ouça. Ali não está dizendo sobre quem pode ouvir, mas sim quem tem a sensibilidade de se inclinar. Quem tem a atenção ao que o Espírito diz. Quem quer compreender o que o Espírito diz, ou seja, o Espírito trabalha, mas eu preciso estar atento. Se eu não estou atento, ele vem, ele fala, não quero que isso aconteça, mas o meu desejo vai na frente, eu atropelo tudo e depois falo que foi a palavra. Aí jogo lá na conta do vai que eu sou contigo. Tá certo isso? Não tá certo? Como ouvir a voz de Deus no dia a dia e não ser enganado por nosso próprio coração? Nos nutrindo da palavra de Deus, gente. Nos nutrindo da palavra de Deus. Náfali, acho que é Náfali, né? E como eu me nutro da palavra de Deus, lendo a palavra, conversando sobre a palavra, cantando a palavra. Tá, Renan, mas a palavra, ela não vai... Não, você vai ver situações na sua vida em que você fala, poxa, isso aconteceu com Pedro, isso aconteceu com João, isso aconteceu com Jonas, isso aconteceu com José. Tá entendendo? Eu tenho um repertório bíblico, não digo eu, tô falando geral. Me nutrindo da palavra de Deus, eu vou adquirindo um repertório bíblico ao ponto de ver situações em que há precedentes na Bíblia. E aí eu não vou ser guiado pelo meu próprio coração, porque a palavra de Deus diz que enganoso é o coração do homem. E tem muito crente que está indo nessa do meu coração sentiu. É a mesma coisa que o mundo prega. Se tá bom, se dá prazer, se o coração alegra, vai, amigo, vai, amiga. Não, 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 não vai, não. Nem tudo que o teu coração deseja é o Espírito Santo. Davi olhou a mulher tomando banho, mandou ela vir pro quarto. Foi o Espírito Santo? Ah, mas Davi sentiu. Ah, meu amigão. Sentiu tanto que até engravidou a mulher. Judas também. Nossa, vou vender, 30 moedas. Ah, vou vender. Depois olhou e falou, não era bem o que eu queria fazer. Pedro também sentiu medo e falou, gente, deixa eu seguir seguir meu rumo. Seguir o coração. Você pode seguir um propósito, uma profissão, um estudo, o seu próprio casamento, seguir um propósito, mas tem que estar dentro de um propósito. Agora, o coração, pelo coração, não indico. Isso mesmo, Tânia. Sem o Espírito Santo é só medo e reputação. Perfeito. Se eu não sigo a Jesus por causa de Jesus, eu sou um idólatra. Essa é a verdade.
Pode até ser que abaixe o número de pessoas quando a gente falar disso, mas é verdade, pessoal. Se eu não sigo a Jesus, se eu sigo a Jesus, ou, sei lá, a religião, né? Se eu sigo as práticas, os dogmas, mas eu não sigo a Jesus, mas eu sigo o que eu quero, o que eu acho que eu tenho que seguir sobre Jesus, eu estou criando um ídolo. Eu pego Jesus, eu maqueio Jesus, a minha imagem, a minha semelhança, e faço de Jesus o meu ídolo. Porque eu estou imprimindo em Jesus o meu arquétipo de Deus. Sendo que não é no eu acho, no eu penso, no eu sinto, é no que ele diz sobre quem ele é. Vocês percebem a diferença? Quando eu sigo Jesus por quem ele é, eu estou afirmando o seu caráter. Aí eu volto para o início da live. E quando eu afirmo o caráter dele, o que é isso? Eu estou firmado no caráter de Jesus. O que é isso? Fé. Eu tenho convicção de quem Jesus é. Mas você está de luto. Você perdeu uma pessoa de forma inesperada. O meu coração, ele pede para eu ter mais um tempo com essa pessoa. Mas o tempo dela terminou aqui. O meu coração vai chorar, vai sangrar. Eu vou querer me trancar, eu vou me revoltar. Mas eu não vou esquecer quem Jesus é. Ah, eu caí num laço. Eu não pensei, ai meu Deus, eu não tenho liberdade no culto. Mas eu não vou esquecer quem Jesus é. Ah, o irmão fulano não me saudou, o cooperador não me visitou, o pastor não me abraçou. Deveria, mas o que eu vou fazer? Eu vou continuar aos pés da cruz, porque eu não sigo Jesus pelo que o irmão fulano, a irmã fulana faz por mim. Eu sigo a Jesus pelo que ele fez e continua fazendo e fará. Eu vejo uma multidão de crentes circunstanciais, crentes de temporada. É os crentes o lifestyle. A pessoa tem um lifestyle cristão, mas ela não tem uma prática de vida. Ela não tem relacionamento com Deus. Ela não tem uma relação com o Espírito Santo. Ela não está, ouvindo com o Espírito Santo. Agora, como eu ouço o Espírito Santo se eu só ouço música do Léo Santana? Como eu ouço o Espírito Santo se eu só ouço Marília Mendonça? Como eu ouço o Espírito Santo se eu só ouço Desenrola Bate? Como eu ouço o Espírito Santo se eu só assisto, sei lá, Felipe Neto? Se eu só assisto porcarias? Como eu ouço o Espírito Santo se eu estou na pornografia? Como eu ouço o Espírito Santo se eu estou falando de imoralidade? Como eu ouço o Espírito Santo se eu só leio 50 tons de cinza? Como eu ouço o Espírito Santo se eu só falo de porcarias da vida? Como eu ouço o Espírito Santo se eu só fico lá no bar? Como eu ouço o Espírito Santo se eu vou só buscar maconha? Como eu ouço o Espírito Santo nessa situação, gente? Não há comunhão entre luz e trevas. Eu vou ouvir o Espírito Santo se eu me entregar a Ele. Se eu reconhecer que é Jesus que me dá tudo que eu preciso. Que Jesus não me dá. Não é Jesus que me dá no sentido de Ele tem que me dar, mas é Jesus que é. Ele me entrega tudo que Ele é. E tudo que eu preciso está em Jesus. É isso. Você precisa mudar seus hábitos. Você precisa mudar suas amizades. Você precisa mudar sua forma de lidar com as pessoas. Você precisa de uma transformação. Você precisa repaginar a tua fé. Mudar a mobília do teu coração. A sala da tua alma está ocupada por um outro Deus. É de uma vez por todas? É de uma vez assim, geral, radical? É aos poucos. Mas comece agora. Às vezes você passa dias, semanas. Eu já passei dias, semanas sem ouvir um louvor. Não tô falando que eu não gosto de música secular, não. Tem muitas músicas seculares que eu gosto. Tem bandas que eu ouço, artistas brasileiros, internacionais. Vejo beleza, tá? Em músicas, em poesias, rock, MPB, eu gosto.
Eu filtro, mas eu gosto. Mas eu tô falando que tem crente que passa meses sem ouvir um hino. Crente que fica militando aqui contra Inalvus, contra não sei o que lá, mas ouve Padre Marcelo Rossi, mas não ouve um hino. Não ouve um louvor, porque é de outra igreja. Se o seu limite são os hinos do inário, eu acho que é reduzir. Mas se pra você são só os do inário, ouça o hino do inário, irmão. Se você já tem uma mente aberta e ouve os avulsos, ouve os avulsos. Filtra também. Tem avulso que não é... Tem avulso que é melhor você ouvir Caetano Veloso. Tem avulso aí que, pelo amor de Deus, nada com nada. Mas tem hinos avulsos que são maravilhosos, são inspirados. Se você ouve louvores gospel também, tem uns também que lixo. Mas tem uns que são maravilhosos. Ouve louvores bíblicos. Eu não tenho paciência para ler a Bíblia. Coloca a Bíblia em áudio. Põe lá o Cid Moreira. E eis que te digo. Sei lá. Faz de alguma forma. Coloca uma palestra sobre a Bíblia. Ouve um pregador. Coloca um testemunho. Nutre o seu interior. Nutre a sua mente, os seus olhos. Coordene a sua cognição. Coordene os teus sentidos para ouvir a voz de Deus. Não tem fórmula mágica, gente. Tem que desconstruir para edificar. Desconstruir para edificar. E assim, você vai se tornando mais parecido. Às vezes a gente quer ser muito crente para ser um ideal de crente. Mas Deus, Ele conhece a gente nos bastidores. Seja o crente no bastidor. Seja cristão nos bastidores. Seja um crente irrepreensível, como o apóstolo Paulo escreveu, quando ninguém te vê. Não apenas na igreja, não ame apenas no culto. Se você não chama sua mãe de mamãe, não vá no microfone falar minha mamãe. Se você nunca chamou tua esposa de meu amor, minha princesa, não vai chamar ela de princesa no testemunho. Isso é hipocrisia, Deus não aceita. Nem ela aceita. Seja no público o que você é no privado. Se você não consegue ser no público o que você é no privado, alguma coisa está errada. Se você só consegue ser crente, parecido com Jesus, diante dos homens, e você não consegue ser isso no privado, tem alguma coisa errada na sua vida privada. E se você só consegue ser crente quando ninguém vê, mas diante dos homens você tem necessidade de ser parecido com o mundo, tem alguma coisa errada na sua vida pública. Isso é simples. Não cria essa persona. Seja natural. Estão gostando da live? Vocês mandaram mais coisas aqui, eu nem vi. O Pai estar na presença. Isso mesmo, Tânia. Isso mesmo. Vai ficar salvo, cá. Quer? Vai ficar salvo um pouquinho e eu vou postar no YouTube. Edmilson, tamo junto. A voz de Deus não se ouve sem intimidade com Ele. Precisa silenciar a mente. Ele não se manifesta. Outra coisa. Como eu vou entender? Por exemplo, você não chega assim pra alguém e fala assim: fulano meu, me conhece no olhar. O que é isso? Intimidade. Meu, pelo tom da voz da minha mãe, eu já sei que ela tá... Pela forma como a minha esposa me chama, eu já sei que eu... Ixi, vou ouvir. Qual é o nome disso? Intimidade. Agora, se eu não conheço a Deus, como eu vou ouvir Deus? Aí na hora que eu tô no sufoco, eu vou no culto. Aí eu falo no culto: Senhor, é pra ir ou não ir? Aí Deus fala: vai que eu sou contigo. Ou o irmão prega: vai que eu sou contigo. E ele fala: vai que eu sou contigo. Tem 400 pessoas, fora eu. E dessas 400, tem pelo menos umas 250 que estão buscando uma coisa meio parecida.
E como eu não tenho intimidade, eu não filtro o que eu ouvi. E eu faço da palavra um biscoito da sorte, biscoito chinês, aquele biscoito primavera, sei lá. A pessoa morde, tem uma frase. Aí tem um monte de gente que casa sem amar. Tem um monte de moça que casa com os moços preguiçoso, porco. Ou moço que casa com umas moças também desleixadas, que também não ama ninguém. Porque não viu como ele trata a mãe, não viu como ela trata o pai, não viu como ela é com o povo. Aí fala, irmão, mas Deus, é a palavra, né, irmão, confirmou. Confirmou? Ou foi teu desejo? Ou foi você pensando com ó, já sabe o que é, né? Tá pensando com a parte errada, irmão e irmã. Você tá morrendo de desejo, com medo de ficar para trás. Já tá envolvido, já tá se entregando. Aí você vai no culto, qualquer vai que eu sou contigo, qualquer estou na tua vida, a porta que eu abro ninguém fecha, é pra mim. Aí eu jogo na palavra. Aí não dá certo? Mas a palavra erra. Porque se a palavra erra, se Deus fala algo e aquilo não é verdade, tudo que Deus fala que ele é, ou tudo que Deus diz que ele é, não tem como. Não é verdade. E se Deus não é quem ele diz ser, então nossa fé é vã. O apóstolo Paulo escreveu isso. Renan, Deus confirma, Deus pode usar com profecia alguém para nos direcionar, usa, Deus usa. Não tô falando que não usa, mas eu tô falando que se eu não tenho intimidade com o céu, eu não sei quando o céu tá falando comigo. Se eu não sei nem manusear minha Bíblia, se eu não leio, se eu não oro, se eu não reflito, às vezes eu não consigo orar muito de joelho, mas se eu não oro aqui sentado, se eu não falo sobre Deus, se eu não conto uma obra, se eu não vejo o evangelho numa situação da minha vida, se eu não leio a Bíblia, se eu não procuro me alimentar da palavra, se eu não tento viver a palavra, se eu não reflito sobre a palavra, o Espírito Santo vai me falar, não, e eu vou... Meu coração, mas eu tô sentindo, irmão, eu tô sentindo, você tá sentindo com o órgão errado, irmão. A gente não sente aqui, a gente sente aqui. E nem aqui. Tá pensando errado. Faz sentido isso pra vocês? Faz sentido pra vocês? Ou é balela isso? Tá viajando, Renan. Isso é crível na mente de vocês? Poxa, Renan, isso é verdade. Comenta aí pra mim. Eu já vou encerrar, tá? Cuidar das minhas crianças que já foram correr lá pra casa da minha sogra. Tadinha, minha sogra fica cabelo em pé. A gente precisa criar uma cultura. O que é cultura, gente? Não é ler 20 mil livros. Tem gente que tem a cultura de ler. E tem gente que tem a cultura da burrice, da ignorância. Cultura é o que cultivo. A agricultura. Cultura do agro. Floricultura. Cultura de flores. Eu sempre esqueço a de gado. Eu esqueço o nome da cultura. Apicultura é de mel, né? Acho que é mel. Cultura é tudo aquilo que é plantado, regado, cultivado, passado de geração em geração. Agropecuária. Isso mesmo, Ruth, obrigado. Agropecuária é o cultivo. Por que tem uma cultura da agropecuária? O que é essa cultura?
é o cultivo desses animais. Ou seja, uma especialização em nascer novos do rebanho, em diminuir focos de doenças, melhorar a qualidade da carne, melhorar a qualidade de vida do animal. Isso tudo é uma cultura. Tá entendendo? E por que eu não tenho a cultura do reino? Por que eu não tenho uma cultura de oração? Por que eu não tenho uma cultura de fé? Por que eu não tenho uma cultura de glória, de graça, de poder? Oi. O que é isso? É o cultivo do reino. Eu preciso ter uma cultura do reino aqui. Por isso que Jesus ensinou, venha o teu reino. O que é venha o teu reino? É cultivar o reino. É plantar o reino. Por isso que Deus trata o quê? Frutos do Espírito. Tem que ter uma cultura dos frutos. Uma cultura do poder de Deus. Uma cultura da disseminação do Evangelho. Uma cultura da mensagem. Uma cultura da presença. Uma cultura... O cultivo. Isso mesmo. Você não pode ir lá em cima pra gravar? Eu quero assistir aqui embaixo em paz, pai. Tá muito baixo, eu não consigo escutar nada. Isso mesmo, Tânia, isso mesmo. Quanto mais eu cultivo, e eu só cultivo o que eu amo. Isso é o mais triste. Eu só cultivo o que eu quero ver crescer. Eu só cultivo o que eu desejo que seja próspero. Eu só cultivo aquilo que eu me preocupo. Então, tem muito crente que não cultiva o evangelho, que não cultiva a graça, que não cultiva a cruz, que não cultiva o perdão, que não cultiva a presença. Aí chega na hora do aperto, não tem os remédios para as dores da sua alma. Eu vou deixar a live salva. O garotinho chegou aqui, eu vou dar banho nele, a gente vai jantar. Então eu vou deixar salvo aqui um pouquinho, umas 10 da noite eu subo lá no YouTube, eu espero vocês lá me ajudando, tá bom? Nossa, a live hoje foi maravilhosa, vou fazer uma amanhã, beleza? Ah, tá bom. Carinho, né? Eu quero lá. Isso é carinho? Vai, eu tô Dá um beijo. Dá um beijo no papai, então. Ah, então tá bom. Então fechou. Deus abençoe, gente. Tá? Eu vou deixar salvo aqui. E aí depois eu subo no YouTube. E amanhã eu faço uma no mesmo horário. Tá bom? Amanhã eu teria a live Desenraizados, mas o irmão não vai poder. Aí eu faço sozinho aqui com vocês. A gente faz de novo, trocando ideia assim. Tá bom? Um beijo no coração. Espero ter ajudado vocês. Até mais.